Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a live. Estou esperando só o Jorge chegar. A Alessandra tá aí. Tudo bem? Chamei o Jorge. Boa. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Oi, boa noite, Ricardo. Tudo bom? E você? Tudo bem. Conseguimos nossa live. Conseguimos É, nos encontrar, né? bacana, Que bacana bom. estar junto contigo. Graças a Deus. Você foi bem pontual, hein? Que É, maravilha. estava aqui aguardando para Cara, entrar. tá bom. Bom, só agora aqui no começo é que fui acertar, colocar o tripé no lugar e ele ficou um pouco flexível demais. Aqui eu não consegui acertar. Eu falei, meu, e o Jorge já deve estar lá porque eu acabei de passar um WhatsApp. Vamos entrar, né? As pessoas estão chegando aí, a gente já começa. Tá ótimo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando e as pessoas que já entraram na nossa live, puderem logo em seguida curtir a gente lá na bio do Instagram, tem um campo que você clica e entra direto no Telegram e eu sempre estou comunicando e ponto conteúdos interessantíssimos lá dentro, inclusive alguns artigos que a gente tem feito. Bom, vamos aproveitar os minutos. Importante que a gente começou agora, estou vendo aí um monte de gente bacana entrando. Ed, boa noite, grande amigo, tá em todas aí o Ed, né? Estou vendo aí bastante a Regina. Olá, tudo bem? Beijo para toda a família. Adrianão, boa noite, Adriano. Pessoalzinho, hein? Muito bacana, que bom. Olha, o Jorge, eu acho que a gente poderia já começar, né? Por a gente aproveitar. Já a gente tem 45 minutos de live, e depois a gente já sabe que ele derruba a gente mesmo. Então vamos ficar nesses 45 minutos, vamos começar a falar. Então, Jorge, te conheço já faz muitos anos. É, o Jorge Inafuco, eu vou deixar ele se apresentar. Ele tem sido um dos nossos consultores na Interativa, um grande parceiro de longa data, uma pessoa que tem uma experiência violenta, não só no varejo, mas no atacado, em outras organizações também. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua formação, que nada melhor que você, né, se apresentar. Tá bem. Seja bem-vindo. Obrigado aí, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês para bater esse papo, a convite do Ricardo, né? Meu nome é Jorge Nafuco. Apesar do olhinho puxado, eu sou sociólogo, né? Minha primeira formação. Depois eu fiz pós-graduação em economia. A minha carreira sempre teve ligada ao varejo e consumo, seja como executivo, né? Eu fui executivo do Pão de Açúcar e do Carrefour, ou como consultor. Eu também tive uma carreira de consultoria independente e também como executivo na PwC, que é a PricewaterhouseCoopers. E também como consultor eu devo ter aí uns quase 20 anos de consultoria, né? Especificamente como consultor, e aí eu já trabalhei para diversas indústrias, indústria eletroeletrônica, indústria farmacêutica, agronegócio, varejo, atacado, como o Ricardo disse. E a gente está junto aí na Interativa para ministrar Muito. cursos, seminários, levar um pouquinho dessa bagagem, né, desses anos todos de janela para os clientes. Você sabe, Jorge, que uma das coisas que eu gostei quando eu te conheci, isso foi na época de Senac, hein? Isso aí tem muitos anos atrás, né? Você também foi muito especializado lá. É verdade. É, mas, enfim, na época tinha o programa de varejo lá do Senac fortíssimo, aquilo era uma coisa muito bacana, né? Muito bem feito. Mas vamos falar de coisas mais atuais, né? Mas é bacana que sempre complementou aí a interativa, né? A interativa sempre nos treinamentos comportamentais ou de liderança, de gestão virtual, né? Relacionamento com o cliente, enfim, várias áreas. E dentro de todas as nossas trilhas, eu acho que onde você sempre se encaixou muito bem, nos complementou, né? Que é na área de planejamento estratégico, né? De metodologias mais novas, ágil, enfim, essa área de planejamento, né? Você sempre foi o nosso braço forte, eu diria, né? É o nosso, todo o programa eu passo a você porque confio no seu trabalho demais. As entregas que você tem feito nos clientes são sempre
bacanas, e o que eu mais escuto a cada treinamento que a gente conclui juntos, né, é que as pessoas dizem, né, poxa, eu tive um treinamento com o Jorge, né, dentro da trilha de liderança da Interativa, e lá a gente descobriu coisas novas dentro da organização, fizemos um planejamento, tivemos novas ideias. Esse sempre foi o feedback que eu tive, e eu sempre gostei muito de trabalhar contigo. Ô Jorge, vamos direto para o nosso tema, né? Que é o seguinte, né? Você falou Next Mindset e gestão do amanhã. Eu até falei assim, vamos manter esse tema. Você falou, vamos manter esse tema, né? Conta um pouquinho para mim desse tema Next Mindset. Tá certo. Olha, na realidade, esse é um tema que a gente já vem estudando, já vem trabalhando. Não foi agora, em 2020, devido à crise da Covid-19. Esse é um tema que a gente já trabalha pelo menos desde final de 2018, né? E 2019 foi um ano que a gente arregaçou as mangas e estudou bastante esse tema. Claro que ele se encaixa para a gente pensar o tempo atual que a gente está vivendo com a epidemia, né? Mas, na realidade, ele já era um imperativo da gente pensar o futuro das organizações diante de ambientes inovadores e desafiadores, né? Porque, olha que interessante, tudo que a gente aprendeu no século passado, e muitas coisas do século passado ainda são dominantes, né? Não vai nos levar a conquistar, de fato, o século XXI. Né? Então, um exemplo, a gente tem um modelo de educação, que eu brinco sempre, ele é evolutivo. Como assim evolutivo? Você ingressa aos 6 anos, no primeiro ano, se você fizer tudo direitinho, com 7 anos você vai para o segundo, o terceiro você só vai fazer quando tiver 8 anos, porque ele é linear, ele é evolutivo. E ainda hoje o modelo é assim, né? Com algumas raríssimas exceções. Você não entra direto no quarto ano, na quarta série. Então, tem toda uma grade fixa e rigorosa para você se desenvolver. Só que se a gente pensar como é que é o futuro das organizações, independentemente da Covid, né? Isso foi antes. Como é que seria no século XXI? A gente perceberia que esse modelo evolutivo de aprendizado não daria conta, né? Que a gente deveria estar repensando. E esse modelo educacional não é nem do século passado. Tem 3, 4, tem 5 séculos esse modelo educacional, né? De evolutivo linear. Você sabe que eu ia falar que você me fez lembrar de um livro que eu li recentemente, e ele dizia exatamente, não o que você disse, mas eu fiz uma associação, que é o seguinte, que por que existe a linha de produção, né? Nós éramos agrícolas e passamos para a época da linha de produção. Quando começa a Revolução Industrial e tem a linha de produção, você não pode chegar atrasado numa linha de produção, né? Porque se você... É isso mesmo, né? Se você chegar atrasado... No mesmo horário. Todo mundo tem que estar no mesmo horário, naquele lugar, etc e tal. Porque se você chegar atrasado, pô, a linha de produção não começa, enfim. Aí todo mundo tem que começar a chegar na empresa às 7 horas da manhã, né? Para as 8 tá já trabalhando. E o mais interessante disso é que, bom, para estar às 7 da manhã, eu preciso deixar as crianças na escola mais cedo. Então, a escola precisa ter aquele horário fixo, que é o horário que as crianças ficam na escola. Tudo, né? Mais por causa da Revolução Industrial do que por um método real de eficiência. Mas para aquela época funcionava, vamos pensar assim. Perfeito. Mas esse mindset daquela época é como a gente estava operando, não é? Então, essa questão dos horários, todo esse encaixamento, tem a ver exatamente com o modelo da Revolução Industrial, que era cada um na sua posição, cada um no seu quadrado. Ninguém podia sair, senão desandava tudo. Isso é muito interessante, porque olha outro mindset que tinha, e ainda tem, é achar que o líder é aquele que se deu melhor no sentido que era o mais preparado, né? Era o mais competente, era o mais inteligente, era o que trabalhava mais, o primeiro a chegar e o último a sair. Eu costumo dar sempre o exemplo que, se você observar os filmes de super-heróis, hoje os filmes que fazem sucesso não é do super-herói sozinho. É dos verdade. Então, quem faz sucesso não é o Homem de Ferro sozinho, o Incrível Hulk sozinho.
né, é o coletivo. Então, são os Vingadores. E quem que é o líder dos Vingadores? Quem é o chefe? Depende. Você tem lá o Capitão América, que faz um pouco da liderança, você tem o Homem de Ferro, que faz um pouco da liderança, você tem o Hulk, é interessante, né? Você tem a Viúva Negra, então eles vão alternando um pouco esse papel. Isso é muito importante. Tem os Vingadores, que é da Marvel, e tem o concorrente, que é a DC Comics, que tem o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman, entre outros, né? Agora tem também o Aquaman. E são como se fossem duas empresas concorrentes. Mas como é que elas competem? Não tem o CEO, ele tem um coletivo de líderes. E não é o mais forte, tá certo? Ele é um quase... A gente aprendeu isso, né? Você aprendeu... claramente você sabe disso mais do que eu. A gente aprendeu a liderança situacional. Só que a liderança situacional era muito pontual. E agora a gente está dizendo que essa liderança coletiva é sistêmica, ela não é pontual. Além de assíncrona. Ela é sistêmica. Então, esse é um mindset que é muito interessante. O cinema já começa a pensar, porque a gente também começa a consumir dessa forma, mas que a gente não implementou nas organizações. A gente tem dificuldade. Então, fica essa ideia de que o líder é o super-herói. O líder é o super-homem. Né? O líder, né? O diretor, ele é mais forte, mais inteligente do que os demais. Não é mais verdadeiro isso. Então, são situações, né, para a gente começar a refletir. E isso independe do atual momento da Covid. Essa reflexão já vinha sendo feita. Né? Os Vingadores deram sucesso já de vários anos atrás. Então, é pensar, gente, vamos pensar numa liderança coletiva. Não tem mais o super-herói que resolve tudo. Quem vai resolver essa crise atual que a gente está vivendo não vai ser um santo, um salvador que vai chegar e vai dar a fórmula mágica. Tem muita gente mobilizada. Por isso que é muito importante esses grupos que se organizam, né? Então a gente vê o Mulheres do Brasil, que é organizado lá pela Luiz Helena, você vê o outro, que ela está criando um grupo misto, inclusive, também, né? Que de homens e mulheres juntos, né? Ela tem um Meninas do Brasil, aí você vê outros grupos que existem de empresas se organizando. Por quê? Porque não podemos deixar este modelo, já é descentralizado, né, a partir de agora, porque são muitos desafios para serem resolvidos pelo número de pessoas que a gente tem, muitos desafios, então não tem uma pessoa que vai ter uma capacidade única. E as empresas também perceberam isso. Então, assim, é o que você fez a analogia perfeita, né? Não tem um herói que vai dar conta de tudo, né? Então, eu preciso de várias competências diferentes, né? E aí eu faço uma ponte que eu amo demais, que é o Conselho de Administração, Governança Corporativa, que é quando você coloca lá no conselho, você coloca um grupo de pessoas que é para olhar para o CEO, não é isso? É isso. Porque, no fundo, a gente tem que entender que essa figura do super-herói, o cara, né, me desculpe a expressão, pode falar. O fodão não existe mais. Não dá mais, e não é porque não existam pessoas que sejam muito foda. Ainda existe, tá certo? Mas é que o cenário é muito complexo. Você falou do Conselho de Administração, pensa bem, daqui para frente, todo o Conselho de Administração vai ter que ter um médico. Ou alguém ligado à saúde. E não é só a saúde do trabalho. É pensar que nós, como sociedades, estamos sujeitos a acidentes como esse que a gente está vivendo agora. E que era previsível, né? Era previsível, porque já faz anos que a humanidade está ensaiando ter, de fato, uma pandemia. Eu acho interessante essa reflexão, quando a gente traz para o mundo real, né, o que a gente está dizendo, a gente toma muito cuidado de não querer mais, isso é impossível, isso não vai acontecer, não. Eu acho que existem mobilizações locais, regionais, que as pessoas e algumas empresas que já perceberam isso, todo esse comportamento, e estão em movimento, estão trabalhando a diversidade nos seus conselhos de administração, trabalhando dentro da própria gestão da organização. Quando a gente pensa em grupos, em sociedade, que realmente se unem e entendem esse poder do coletivo e da solidariedade, né? Que o trabalho hoje ele é assíncrono, né? Que é um trabalho assim que hoje eu posso ir até as 4 da manhã, e amanhã, se você pega meu trabalho às 8 da manhã, aquilo que eu fiz até às 4,
e você continua de onde eu parei, mas eu vou estar dormindo, porque eu trabalhei até as 4 da manhã e zero problema, porque a gente não precisa mais estar naquela linha de produção que a gente falou da Revolução Industrial. Né? Então, eu acho que o mundo digital veio mostrar isso. Recentemente rodou um filme, eu quero fazer uma outra pergunta, mas recentemente rodou um filme na internet, muito interessante, que é assim, uma pesquisa dizendo que, olha, você vai contratar 10 pessoas, né, e vai ser da sua casa. Então você pode, eu posso, empresário, contratar 10 pessoas no mundo, né, porque os talentos estarão em todos os lugares, e 3 delas eu nunca vou me encontrar pessoalmente, né? E eu não preciso ir tão longe nem ser uma multinacional. O Bruno, que está nos assistindo, que cuida das minhas redes sociais, é uma pessoa que eu conheci através das redes sociais. Eu trabalho com ele faz 6 meses com as redes sociais. A gente já fez muitas reuniões via Zoom, mas eu não sei, cara. Eu nunca vi o Bruno pele com pele, entendeu? Eu nunca peguei na mão do Bruno e apertei. Falei, ai, Brunão, tudo bem? Nunca! E isso vai se tornar muito comum. Né? E isso também é um next mindset que a gente está falando, né? Bom, vem cá, você é sociólogo, pós-graduado em economia, né? Eu queria que você explorasse esse aspecto também sociológico e econômico sobre o aspecto do Covid-19. Conta um pouquinho. Bom, pena que eu não tenho aqui um copo de vinho, porque é uma conversa, uma conversa um pouco difícil, mas eu acho que ser realista. A próxima a gente faz com vinho, viu? Ah, legal, verdade. Gostei, gostei. É assim, quando a gente olha do aspecto econômico, não dá para tapar o sol com a peneira. Né? Então, o que a gente vai viver, sem dourar a pílula, nu e cru, é uma depressão econômica. E nós, a nossa geração, mesmo quem é mais velho do que eu, nunca viveu uma depressão econômica. Ah, muita gente que fala que isso aqui é como se fosse a Segunda Guerra. Não é como a Segunda Guerra. É pior. Depressão econômica, a gente tem que olhar como é que foi o mundo em 1929. Porque depressão econômica é quebradeira. Tá certo? Ah, mas a guerra não tem quebradeira? Mais ou menos. Então, vou dar um exemplo. Quando acaba a guerra, teve um boom econômico. Então, assim, a economia caiu, mas quando acabou a guerra, tanto é que a riqueza do século passado foi tudo construído no pós-guerra. Pós-guerra. A ciência, né, a medicina, tudo evoluiu. Aí você tem um super boom. Então, realmente, ele é em V a recuperação. Né? O plano Marshall, que investiu dinheiro na Europa e no Oriente para reconstruir. Então, o dinheiro investido foi para coisas positivas, para vamos reconstruir as cidades que estão arrasadas. Né? Aí você, agora não está sendo colocado dinheiro? O dinheiro que está sendo colocado não é para reconstruir nada. É só para não morrer. Olha a diferença. Uma coisa é eu botar $1 trilhão para reconstruir. Isso vai gerar emprego, isso é um ciclo muito virtuoso. Outra coisa é eu botar $1 trilhão para as pessoas não morrerem ou não perderem emprego. Não é que agora é para crescer, não é para crescer. É botar $1 milhão só para diminuir o estrago que vai ser feito. Então, é diferente. Né? A gente nunca viveu depressão econômica. Eu acho que a recuperação também não vai ser assim. Cai e segundo semestre ou ano que vem, bum, tá tudo crescendo. Não vai ser. Depressão econômica é algo um pouco mais lento e doloroso. Então, essa é uma parte nua e crua. Qualquer economista sério não tem uma boa notícia para dar. Né? Então, o PIB foi revisto agora, assustado que caiu 1,5% no primeiro trimestre, sendo que a pandemia pegou só 15 dias de março, a segunda quinzena de março. E caiu 1,5%. Então, você imagina quanto vai cair o PIB. Vai bater 10%, essa coisa toda. Mas a gente não precisa cortar os custos. Então, assim, quando eu olho economicamente, a notícia ruim é que isso é depressão econômica, não é recessão. Tudo que a gente viveu foi recessão. Então, esse é um aprendizado que vamos ver como é que a gente se vê. Qual é a notícia boa? Nunca antes na história da humanidade houve tanta riqueza. Né? Então, existe muita riqueza acumulada. A riqueza é mais do que suficiente para que a humanidade toda passe bem por essa depressão, a ponto até de repente, o ano que vem ficar bom, razoavelmente bom para todo mundo. Depende muito do que vai ser feito com essa riqueza. Então, assim, a gente vai viver uma depressão econômica, coisa que há 100 anos a gente não via.
Mas nunca houve tantas condições materiais, dinheiro no mundo, para conseguir fazer frente a essa depressão econômica. Esse é o aspecto econômico. O aspecto sociológico dessa história toda. Acho que o que a Covid-19 trouxe para a nossa vida é mostrar que todos nós somos vulneráveis. Então, quem estava se achando muito super-herói, né? Por exemplo, estava se achando muito super-homem, a Mulher Maravilha, começou a perceber que, opa, sozinho não faz muito sentido eu lidar com tudo isso. Tem outras coisas envolvidas, né? Tem todo um coletivo, né? Ou do qual eu dependo, ou que dependa de mim, mas de qualquer forma tem um coletivo no qual eu estou inserido. Nunca os profissionais de supermercados foram tão valorizados, né? Quando você vai no supermercado, o profissional que as pessoas menos dão bola, né? Às vezes até critica e trata mal, por exemplo, é o operador de caixa. Tá certo? Esse pessoal tá virando assim meio que super-herói, né? Os motoqueiros, os motoboys, né? A gente sempre achou aquilo horrível e, puxa vida, a gente começa a valorizar um pouco desse trabalho. A gente vê lá os canais de Veneza com água límpida, transparente. A Praia do Botafogo, de novo, com água transparente. Então, do ponto de vista sociológico, né, acho que a crise nos fez compreender a nossa vulnerabilidade e a nossa dependência. Então, tudo isso para falar que tem muito elemento legal colocado à nossa disposição. O problema é o que a gente vai fazer com isso. Uhum. Né? Temos muita condição de fazer coisas boas a esse respeito. Mas eu não sou daqueles que acham que, não, a humanidade acordou. Eu não acho que o isolamento fez bom. Né? Eu não acho isso. Né? Não, porque agora vai voltar, todo mundo vai ser mais preocupado com a higiene. Né? Também não acredito nisso. Né? O que eu acho esse é um impacto. Todo mundo ficou mais ou menos na mesma página. O desafio é o que nós vamos fazer com isso agora. Agora não, né? Quando reabrir, voltarmos às atividades da economia. Esse aprendizado, né, que os profissionais estão vivendo neste momento, né, quais são os grandes desafios, na sua opinião? Dos profissionais? Dos profissionais. Então, eu acho que tem uma questão assim do equilíbrio, né, do financeiro, da carreira, com aspectos sociais que eu acho que entra um pouquinho agora em suspensão. Assim. A pessoa tem que começar a parar um pouquinho para pensar, né? Porque o que vai acontecer, a gente vai ver quem é milionário, bilionário, vai continuar milionário, bilionário, né? Quem é da classe alta, mais ou menos vai manter. Agora, uma classe média vai ficar complicado e quem era pobre vai ficar mais pobre ainda. Então, hoje, as pessoas estão muito sensíveis a isso, mas o que fica depois? E temos até de responsabilidade. Qual que é a responsabilidade dos profissionais com o estagiário, com a tia do café, com o manobrista? Como é que vai ficar um pouquinho essa nossa responsabilidade social? E não é mais uma responsabilidade social por ser bonitinho, né? Porque a gente vai sentir um pouquinho na pele, vai ver um pouco ao nosso redor. Isso vai estar muito próximo da gente, né? Você falou do bonitinho de ser responsável social, né, de ser conectado. Algumas empresas já faz essa questão da responsabilidade social e entendendo também o meio onde ela está inserido e ajudando. Um exemplo foi a Natura. Durante muitos anos ela sempre fez muita propaganda disso, né? Sendo bem diretamente falando. E tem outras empresas que sempre investiram nisso de uma maneira muito mais mercadológica do que de fato, né? E agora a gente está separando, né? Realmente o joio do trigo e vendo assim, quem de verdade tem isso dentro do seu propósito e entrega, né? Não fazendo nenhum merchan, mesmo porque não precisa de jabá nenhum, porque na bolsa ela está explodindo, né? De novo, quando a gente vê Magazine Luiza na Bolsa de Valores, com uma valorização incrível, né? E um crescimento de alta muito grande, eu estava olhando hoje de novo, né? Ela está disparada
né, como crescimento, não é à toa, porque ela soube pilotar, né, e está sabendo pilotar do meio dessa crise toda, né, através de um time, embora tenha assim, uma pessoa ali que é visível, é a Luiz Helena, mas tem o filho dela que toca, você sabe, você conhece ele, né? De uma certa forma, você tem todo um time ali que soube administrar, né, dentro do mundo digital, dando oportunidade, não enxergando o pequeno como concorrente e tendo uma oportunidade de massacrar, mas trazendo para o e-commerce. Vamos falar que ela foi marqueteira, mas não interessa, ela foi até que uma solidariedade. Quantas lives ela não fez, dizendo assim, não, compre do pequeno, não compre de mim porque eu sobrevivo, eu tenho dinheiro, eu tenho caixa, eu tenho pulmão, eu tenho estoque. Né? Não precisa, compra do pequeno, né? E trouxe o pequeno para dentro. Então realmente ela fez ali uma diferença. E outras organizações. Por exemplo, explodiu a violência doméstica, né? Por conta das regras de isolamento social. No Foi. aplicativo do Magazine Luiza, você tem como se fosse um botão de pânico, né? Para as consumidoras, as mulheres que estiverem sendo agredidas, né? Vai pelo aplicativo do Magazine Luiza, dá uma desculpinha e consegue fazer tem um botão lá do pânico para você apertar, indicar para Então, que você está sendo agredido. Então, exatamente essa preocupação de olhar o entorno. Você tem toda a razão. O Magazine Luiza é um grande exemplo disso. Começa a mostrar um pouco dessa responsabilidade, desse propósito de fato. Não é apenas marketing, né? Tem algo no DNA. Outra coisa que eu percebo é de mindset. Então a gente falou de quais, só recapitulando para quem entrou, né? O mindset não é mais do herói, e sim da Liga da Justiça, né? Não, agora são os Vingadores. Liga da Justiça é da minha época, né? Quando eu era criança. Mas Né? chama mesmo na DC Comics. Na Ah, Marvel, é? Vingadores, o coletivo. Tá. Esse é uma mudança do mindset. É entender que esse mundo está todo assíncrono, né? Cada um vai trabalhar no seu espaço. Esse é um terceiro mindset que a gente falou. As empresas vão trabalhar com muito mais propósito e conexão. Os conselhos de administração, você traz também de novo mindset, é a questão de ter pessoas da área da saúde incorporando as governanças corporativas, que é o resumo que você está fazendo também, né? Para a gente enxergar, foi o que a gente falou até agora, né? Agora, e a liderança, né? Que é o nosso grande público, né? E a liderança? Né? O que ela teve que aprender? Você sabe que eu tenho feito alguns posts, né? Lá no Instagram da Interativa, você deve ter visto, e são perguntas que chegaram para mim mesmo, né? Então, perguntas do tipo assim, de liderança. Como é que eu faço o controle da minha equipe, né, sabendo que ela está virtual? Será que ela está trabalhando mesmo? Né? Outra, poxa, tem um funcionário meu que eu já não me dava bem com ele presencialmente. Agora que ele está virtualmente, eu até finjo que ele não existe. Né? O que eu faço? Então, aquelas perguntas que eu estou postando são perguntas que chegaram para mim mesmo e eu estou respondendo, né, para cada uma delas. Me conta um pouquinho desse papel do líder, né? Desse papel de liderança. É interessante isso, né? Porque olha que esses exemplos que você estava dando é muito uma ideia de uma liderança supervisora. E realmente a ideia de supervisão, né? O supervisor é aquele que tem a supervisão, que significa conseguir olhar todo mundo que cada um está fazendo, né? Esse papel, gente, vai ser muito difícil ele se sustentar, né? Eu acredito que a liderança vai ter como principal desafio conseguir montar o time. Então, assim, os Vingadores, o principal desafio dos Vingadores é reunir todos os super-heróis. E quem assistiu o último Vingadores, né, o Ultimato, né, com Thanos, vocês veem que eles têm que sair de porta em porta dos super-heróis para lá convencer o Homem de Ferro que não queria, né, entrar no jogo, né? Fala, não, eu já estou aqui bem com minha família, não, mas precisa de você e tudo mais. Tá? Então, o grande papel da liderança realmente é conseguir mobilizar, organizar o time. Porque se você conseguir criar esse grau de confiança, e isso tem que ser estabelecido de qualquer forma, né? Aí eu acho que dá a linha, aí eu acho que dá o encaixe para você conseguir jogar. Eu ainda sou ou fui formado assim, eu tinha muita dificuldade em delegar algo que eu não sabia. Então, assim, para eu pedir para alguém fazer alguma coisa, eu tinha que saber fazer.
né? E aí eu falo, ó, faz isso. Não, mas como é que faz isso? Você faz assim, assim, assado. Então, antes de, né, eu para me tornar líder, eu investi muito nisso, de eu conseguir saber. Hoje, pegando até um pouco da ideia da liderança coletiva, acho que o líder tem que saber e tem que ter consciência daquilo que ele não sabe. E por quê? Porque aquilo que eu não sei, eu preciso reforçar no meu time. Então, se eu sou um diretor comercial e não entendo de finanças, puxa vida, eu tenho que ter alguém muito bom de finanças no meu time também. E tenho que fazer com que os meus liderados, o meu time comercial, com o tempo, também aprendam sobre finanças. Para que quando eles forem diretores comerciais, eles sejam diretores comerciais que entendem de finanças. Ontem eu assisti Uhum. muito interessante, dizendo assim, a tecnologia, a programação, é o novo inglês dos profissionais. Então, hoje, um profissional, né, que estiver ingressando no mercado de trabalho, ele tem que saber programação. Ele vai ser programador? Não, ele não vai ser programador. Mas a linguagem vai se basear muito em tecnologia. Então, até para pedir as coisas, ele vai ter que conseguir falar sobre tecnologia. Eu achei legal. Ó, programação é o novo inglês dos profissionais. É importante saber programação. Você precisa ver que tem muito espaço, então, para essas áreas de desenvolvimento, de educação, de treinamento. Por quê? Né, as pessoas falam, não, vai acabar o treinamento. Não, não vai acabar, não. Eu acho que vai potencializar, né? Também acho. É, porque as pessoas precisam aprender este novo normal, né? E eu já estou puxando a próxima pergunta, mas realmente as pessoas vão ter que aprender esse novo normal, né? Porque as É, necessidades... e esse aprendizado não é com ensinando, né, Jorge? Esse aprendizado vai ser de sala de aula invertida, né? De troca, né? Porque quem está lá na frente não pode arriscar a pensar em ser o detentor do conhecimento, e sim o facilitador, mais que é um nome que a gente vem usando há tantos anos, né, Jorge? Mas agora vai ser a prática, não tem, não vai ter jeito. Porque olha que interessante, a gente foi formado para ter um corte na nossa aprendizagem. Então você tinha, por exemplo, quem estudava biologia e quem estudava engenharia, tá certo? E tinha as suas carreiras. Onde é que estão as grandes oportunidades de desenvolvimento, né? E inclusive de geração de valor? Está na fusão desses conhecimentos. Então, se você pegar a biologia e fazer a fusão com a engenharia, você tem a engenharia genética. Tem que saber o que tem de oportunidade em engenharia genética. Né? Então, se você pegar o estatístico, né, e pegar o médico, você tem saúde pública. O profissional que vai olhar pandemia. Hoje todo mundo sabe o que é achatamento de curva. Tá certo? Mas isso a gente via em estatística, né? E quando a gente olha a saúde pública, gestão pública é extremamente importante. Então você começa a ter nessa convergência de áreas de conhecimento, de fato, a geração de valor, né? O encontro das oportunidades. Tem um conhecido nosso, de uma longa data, que o Lira, ele diz assim, né? O líder tem que ter consciência daquilo que ele não sabe, o colaborador suprindo a deficiência do líder. Achei perfeita esta colocação. Gostaria só de enaltecer aqui, porque ele parou para escrever, né? E eu acho que foi uma colocação bacana. E obrigado por ter escrito. E vocês podem escrever à vontade que a gente responde aqui, ou pelo menos a gente tenta. E muitas vezes você pode até dar uma opinião aí que nos ajuda a aprender, né? Fazendo uma sala de aula, uma live invertida, né? Galera, coloca as suas ideias aí, por favor, porque ajuda a gente, inclusive, a pensar, né? E é legal quando a gente vê alguém escrevendo ou confirmando ou também mudando, colocando ponto de vista diferente. Então, podem continuar escrevendo. Ô Jorge, quando você fala assim dessas áreas de conhecimento, é engraçado que há 10 anos atrás a gente vinha procurando esses sistemas nas organizações, a gente lia em alguns livros, estudava, e hoje a gente encontrou, tá, as coisas estão se materializando, né? Então, aquilo que se dizia, poxa, você não precisa ser especialista, por exemplo, você tem que ser especialista em várias áreas, conhecer vários temas, né? Coloca tudo isso num liquidificador, vê o que você surge, né? O teu insight que aconteceu na tua cabeça, ele é único, né? Não espera que o outro diga, porque a tua experiência de vida te trouxe até esse insight, e você pode, com esse teu insight, ajudar muito,
né? A empresa. Então eu sempre coloco nos grupos, assim, às vezes nos treinamentos, olha, se você teve uma ideia, está participando de uma reunião e teve uma ideia, fale da tua ideia, defina a tua ideia. Por quê? Porque você teve esse insight, você teve essa conexão, que a tua experiência de vida trouxe isso, né? E tem um livro muito legal que eu gosto dele, que é Como o Google Contrata. É um livro que já deve ter uns 8 anos, 5 anos, vai, para ser novo. E lá ele diz assim, qual que é a característica que os profissionais do Google na área de seleção faziam, né, segundo o livro. Então eles pegavam pessoas das mais diferentes experiências de vida. Ah, então uma experiência de vida minha foi que eu acampei durante 30 anos da minha vida, nunca tive uma residência fixa, vivi em várias culturas, aprendi inúmeros idiomas, puxa vida, e era apaixonado por o campo selvagem. Porra, vem cá, esse cara me interessa, né? Por quê? Porque ele pensa totalmente diferente. Dentro desse big data aqui que eu tenho, deve ter gente que pensa igual. Como que é o olhar dele para esse monte de informação que eu tenho? Cara, então ele vai vir com insight que não é aquele insight cartesiano de quem aprendeu que fez Harvard, Não é né? mais, Oi? não é mais do mesmo. Não é mais do mesmo. É algo Cara, ó, entrou um amigo meu aqui, eu preciso falar. Esse cara, o Reinaldo, deve ser o Rinaldo do Só Notícia Boa. Galera, desculpa, Jorge, mas eu preciso falar. O Rinaldo Oliveira, vou entrevistar esse cara, é um fenômeno. Jorge, você tem que estar junto nessa entrevista. Só notícia boa, gente. Segue esse canal desse cara aqui, ó. É um grande amigo, né? E eu vou explorar por que o canal dele chama Só Notícia Boa. Ele já está há muitos anos, né? Jornalista, lá de Brasília, né? Enfim, não vou dar spoiler mais, mas eu vou entrevistar esse cara, já tem até data. Vocês esperem, gente. Adorei que ele entrou aí. Sabe o que é? Ele dá um banho de notícia boa, entendeu? Em vez de a gente ficar vendo Jornal Nacional, todas essas notícias que a gente fica bombardeado, ele montou um canal só de coisas boas. Né? E isso traz um alívio para a alma da gente, sabia? Mas vamos voltar. Fala aí. Não, desculpa, eu perdi a pergunta, Ricardo. Então. Não, eu estava falando daquela questão do Google, né? Que quando ele contrata, ele traz gente de várias experiências diferentes para fazer leitura dos Big Data, etc. Para que ele olhe, para que ele tenha uma interpretação diferente, que não é aquela coisa cartesiana. Então todos os formados em Harvard pensariam da mesma forma. Então, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de realmente repensar algumas coisas. Né? Não dá para ser otimista nem pessimista. A gente tem que ser realista. O que a gente vai fazer com tudo isso? O que a gente vai fazer, por exemplo, em relação à educação? Eu estou ouvindo muita gente falar que não, as escolas se ferraram. Né? Vão acabar as escolas porque dá para fazer tudo como ensino à distância. Eu não acho. Eu acho que talvez até os professores saiam valorizados. Tem uma brincadeira que roda na internet, vocês devem ter visto, os pais falando assim, eu não sei quantos professores dos meus filhos ganham, mas é pouco. Tá certo? Porque quem tem 2, 3 filhos aí com 6, 7, 8, 10 anos, dentro de casa deve estar maluco, né? Como é que eu consigo dar conta de tudo isso? Então tem muita gente tentando fazer prognósticos do que vai ser o... E eu odeio a expressão novo normal. Eu evito usar porque virou um clichê e até um clichê um pouco de mau gosto. Porque não dá para dizer o que vai acontecer. Né? Não dá. Acabar os escritórios. Vai ser tudo home office. Eu conheço gente, e a maioria das pessoas que eu conheço não vê a hora de voltar para o escritório. É lógico. Né? Não é o home office tradicional, né? É que só tudo em home office é ruim. Assim como tudo 100% no escritório é ruim. Então, talvez o que a gente construa, né, passado todo esse período, é algum modelo da gente ter atividades no escritório e atividades em home office. Acho que vai sair um meio termo. Então, todas as afirmações que estão vaticinando o que vai ser o novo normal, eu já nem leio, porque eu já sei que não tem muita credibilidade. Porque não dá para cravar o que vai ser. Vai ser o que a gente tiver disposto a construir. Acho que ter a praia de Botafogo com água cristalina, ter os canais de Veneza limpos, são maravilhosos e
Será que vão continuar assim? Ou será que em uma semana a gente detona tudo? Não sabemos. Vamos ver o que nós vamos construir, fazer desse aprendizado. É uma nova página em branco para a gente reescrever. O que a gente vai escrever agora? Que história a gente vai querer contar? Ô Jorge, na questão dos desafios, né? Ainda nas questões dos desafios é, do líder, né? Do líder. É, você acha que esses líderes atuais que nós temos, agora eu estou falando de governo, tá? Independente, né? Estão preparados para esse novo desafio? Então, lembra que eu falei que muita gente fala que essa é a Segunda Guerra, equivale à Segunda Guerra para a nossa geração. Um dos motivos que eu costumo dizer que não é igual à Segunda Guerra, esquece, porque, pensa bem, se a gente tivesse na Segunda Guerra, quem é que nós tínhamos como líderes mundiais? Churchill, Roosevelt, Stalin, né? Queira ou não, mas também era um grande líder. Acho que Mao Tse Tung, se ele não era o líder da China, ele já era uma das lideranças. Gente, era tudo gente, seja do lado, né, do Ocidente, ou do lado do Oriente, ou do lado da Aliança, né? Seja do nosso lado, do lado dos inimigos, era tudo gente de um outro nível. O maior problema que eu vejo no cenário atual é exatamente as lideranças globais. Tá certo? Né? E o Brasil não é exceção. Não é, tá todo mundo, né? Porque você viu o Trump, né? E se alguém tivesse me contado, eu acharia que era mentira. Só que eu vi a gravação. Ele falou para as pessoas tomarem desinfetante. Ele falou. Será que se tomar desinfetante, tá certo? Né? E tanto é, não sei se vocês viram, em Nova York, nova-iorquino, né? A cidade mais moderna do mundo. Tá bom, cidadãos nova-iorquinos tomaram desinfetante. Dá para acreditar num negócio desse? Teve lá, um determinado período, uma exposição de gente internada por intoxicação porque tomaram desinfetante. Parece maluca essa história, mas aconteceu. Né? E está gravado, não dá para dizer que não, ele não disse isso, ele disse isso. Né? Então, a gente está muito mal de liderança. Que é outra coisa interessante, porque Então, nunca a gente esteve tão por nós mesmos. é isso. É Então, o ponto que eu queria chegar. como é que vai ser? Vai ser um pouco do que a gente conseguir fazer. Tá certo? Você sabe que eu acho que Nunca nessa... foi nos dado tanta responsabilidade, para o bem ou para o mal, mas nunca foi nos dado tanta responsabilidade. Eu acho que está muito mais na mão realmente da sociedade se organizar, e não é termo, né, não é clichê, mas é real, né? Em termos de organização, de ajuda, em termos de solidariedade, em termos de pensar um novo, de pensar o que a gente quer para a sociedade, do que esperar que alguém diga para a gente como vai ser este novo. Isso. Olha, então você falou um papel do líder importante. Eu acho que o líder deve se preocupar em dizer menos e ouvir mais. Então, essa ideia dessa construção coletiva não é mais populismo, não é mais discurso. A solução agora ela tem que ser mais debatida. Tá certo? E não é porque agora a gente virou bons irmãos, vamos nos dar as mãos. Porque as soluções são melhores, economicamente falando. Economicamente, é mais racional fazer dessa forma. A entrega é maior. A geração de valor é maior. Então, não é porque eu sou bonzinho. É porque, ao fazer isso, eu vou entregar um maior resultado. Sim. Então, é um critério econômico. Não só social, mas também econômico. Então, além do que é importante, que é econômico, e você compartilhado, você tem pessoas que não vão pedir para outra tomar desinfetante, né? Minha prima está até falando, né, que não foi racional, as pessoas tomaram no impulso. Mas isso é o papel de uma liderança ruim, né? Quer dizer, alguém irresponsável fala, puxa vida, se o desinfetante, né, o vírus, ao contato com o desinfetante, né, ele desaparece, será que não tem um jeito de injetar desinfetante? Aí as pessoas vão lá e botam. Era melhor ficar calado, né? Então, por isso que eu falo, Então, acho que
têm que aprender, elas se deram conta, ou estão se dando conta de que elas têm que ouvir um pouco mais. Ô Jorge, dentro do tema que a gente pronunciou, colocou Next Mindset e gestão da manhã. Não dá para fazer gestão da manhã, ou dá? Dá para fazer gestão da manhã, sim. Porque, primeira coisa, eu não acredito nesse novo normal. Não vai ter a receita do bolo. A gestão da manhã é muito do que a gente tiver querendo que aconteça. Tá certo? Querendo que aconteça em termos pessoais, em termos profissionais, e até pensando um pouquinho na empresa. Né? Como eu disse a vocês, nunca existiu na história da humanidade uma catástrofe que tivesse tantos recursos disponíveis para dar conta. Isso que é interessantíssimo. Tá certo? Nunca a humanidade, né, 7,5 bilhões de habitantes, no conjunto, tem condições de resolver todos os problemas de saúde e econômicos causados pela pandemia. Como é que a gente vai fazer disso agora? A gente tem a solução nas mãos, como humanidade. Está concentrado nas mãos de alguns. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que nós vamos fazer em relação a isso? Tem algumas coisas boas. Por exemplo, quando teve a AIDS foi um negócio muito impactante. E a AIDS era mortal. Diferentemente da Covid, que tem uma taxa de letalidade de 3, 4, 8%. Eu tenho um cachorro aqui, ó, eles estão se manifestando. Fica tranquilo, chama home office. A AIDS era 100%. O cara pegava a AIDS na década, final dos anos 80, anos 90, não tinha choro nem vela, era uma sentença de morte. Né? E o que aconteceu com os pesquisadores foi uma briga de egos. Tem até filmes que falam de um ter sabotado o outro, ter roubado parte da pesquisa do outro, para saber quem é que descobriu primeiro, né, o tratamento para fazer frente à AIDS. A humanidade descobriu. Hoje, não sei se vocês perceberam, os grandes centros de pesquisa, claro que tem lá, o Brasil mesmo está associado a Oxford, ele vai testar. Mas nunca a humanidade foi tão democrática e solidária em abrir essas informações. Tem uma grande discussão, por exemplo, que se descobrirem uma vacina, se isso vai ser propriedade de uma empresa que descobriu, se vai ser do governo ou se vai ser de um consórcio. Tá certo, né? Se o laboratório X descobriu, tá bom, né? De quem vai ser isso? Vai ter patente ou essa patente vai quebrar? Claro que podia fazer igual o Albert Sabin que descobriu a vacina do sarampo, foi isso? E ele não registrou patente, tá certo? Ele deixou aberto, né? Porque ele disse que ele descobriu a vacina para salvar vidas. Então não fazia sentido ele fechar como patente. Então existe essa discussão. Vai ser descoberta a vacina? Vai. Até metade do ano que vem, talvez isso até se antecipe. E quando descobrir? Acesso a todo mundo? Se tiver acesso a todo mundo, está resolvido. De fato, a Covid vira uma gripezinha. Né? Porque você toma a vacina e aí a gente passa bem por essa. Mas se não acontecer, se isso tiver patente, é um laboratório, vai custar R$300, não vai ter para todo mundo, então vai ter fila de espera. Mesmo custando R$300, se você quiser comprar, não vai ter, porque é só para alguns países que participaram daquele consórcio. Aí eu acho que a gente não aprendeu nada nessa história toda. Então, mas teoricamente, apesar de toda essa encrenca, nunca a humanidade teve tanto recurso para resolver. Não quer dizer que será resolvido. Né? Essa é a reflexão. Perfeito. Jorge, a gente está aí com 2 minutos para o final, né? E eu fico com o meu marcador aqui do lado, né? Aqui, e antes que ele nos derrube, eu gostaria de ouvir aí as tuas considerações finais e na sequência para a gente encerrar esse papo que 48 minutos voaram para mim e é tão curioso, né? Que às vezes eu me pego aqui que eu esqueço que eu estou conduzindo a live, que eu fico hipnotizado com o tema. É muito louco, né? E aí eu fico hipnotizado com o tema, aí eu falo, puta, eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso ajudar, né? Porque o que eu aprendo com essas lives é algo incrível. Teve uma pergunta que subiu aí, eu achei muito bacana, mas não vai dar tempo de responder agora, mas dizer o seguinte,
se a China, se o eixo do mundo muda dos Estados Unidos para a China. Eu É, acho que ainda é cedo, né, para falar disso, e a gente tem menos de um minuto agora. eu acho que aguenta uma hora, não é? Não cai 45, cai com uma hora, não cai? Cai com uns 50 e alguma coisa. É, Tá. Mas eu vou responder rapidinho. É tão interessante porque o mundo ficou muito caótico. A gente aprendeu no mundo VUCA que o mundo era complexo. Tá certo, né? O C do VUCA é complexo. Não, o é mundo isso. é muito caótico na realidade, né? Porque a China pode ter se dado muito bem ou pode ter se dado muito mal. É interessante isso, né? Por quê? Porque do ponto de vista econômico, dinheiro, acho que a China sai em vantagem. Então vamos pegar os próximos 5 anos. A China, com certeza, eu tinha alguma dúvida, não tenho mais que a China vai passar os Estados Unidos, vai ser o país mais rico. A grande pergunta que fica é, qual que é o game over? É ficar mais rico? É isso? Perfeito. Né? Porque o nosso mindset é o ganhador é quem ficou mais rico. A China vai ficar mais rica. Eu tinha dúvidas, agora, depois da Covid, eu não tenho mais. Porque a China ela vai escapar um pouco dessa panaceia econômica, os Estados Unidos vai entrar em recessão, vai ter aí tudo mais tal. Agora, o critério é ser o mais rico ou é ser o mais respeitável, né? Então é O que interessante dita as regras, que dita as o que regras, faz sanções econômicas. então, vai ficar muito complicado isso. Qual é o nosso critério? Quem é que se saiu bem nessa história? Ou, de repente, quem se saiu bem nessa história, sei lá, estou chutando, mas foi o Vietnã, né, que tem uma natureza fantástica, tem os traços da cultura oriental também super legais, tá certo? E, de repente, tem uma economia lá legalzinha e pode ter saído super bem e é mais feliz. Então, é interessante. A ideia da superpotência vai ficar um pouco complicada. Tem um exemplo para contar que é bem legal, eu vou tentar ser super rápido. Havaianas, alpargatas. Todo mundo falava lá para o Márcio Utz, CEO da Alpargatas. Por que você não faz chinelo lá na China? É muito mais barato e tudo mais. Tal. As fábricas da Havaianas eram aqui no Brasil. Ele falou assim, puxa, mas por quê? A minha questão é reduzir o custo de fabricação. Será que vale a pena? E aí ele fez a pergunta inteligente. Ele contratou uma pesquisa para perguntar o seguinte: um chinelo made in China, Havaianas, e um chinelo made in Brasil, Havaianas, qual é a percepção de valor? Tá certo? Então, para os consumidores, não. Se o chinelo Havaiana for made in China, eu vou pagar metade do preço. Mas se ele for made in Brasil, eu pago X. Então ele falou assim, está vendo? Não compensa. Pode ser mais barato eu fabricar na China. Mas a percepção de valor do cliente, se eu fabricar no Brasil, é melhor. Eu ganho mais dinheiro pagando para ser made in Brasil do que se eu fabricar na China. O custo é menor, mas a percepção de valor é menor também. Então, olha que maluquice essas coisas, a gente vai ter que começar a repensar. Então, assim, qual é o nosso objetivo? É eu virar o diretor e ter um carro de 150 paus para eu trocar a cada 3 anos? É esse o objetivo? É essa a medida? E faz sentido, esse é um negócio para a gente pensar, faz sentido o benefício de você ter 150 paus para trocar de carro? Faz sentido esse benefício? Ou isso foi uma das coisas muito malucas que a gente acabou criando? Não, tem um salário legal porque tem uma posição de responsabilidade, eu acho legal. Isso eu acho. Agora, pensa bem, se faz sentido esse benefício. Ó, eu te dou 150 paus para você tocar de carro a cada 3 anos. Que coisa esquisita se a gente parar para pensar, né? Então, a gente vai ter oportunidade de parar para falar sobre tudo isso. Aí você falou também uma mensagem final. Então, isso para falar que, como tudo vai ficando muito caótico para a gente reorganizar, é isso. A gente tem uma página do caderno arrancado, todo mundo está na mesma página e é uma página em branco para a gente escrever o que a gente vai querer fazer. Quando eu falo, geralmente, esses papos, né, hoje até que não foi tanto, mas eu costumo, às vezes, dar um tom pessimista. Porque a análise econômica, gente, ela é muito dura. Né? Do ponto de vista econômico, é chato que virá pela frente. O que a gente está vivendo, é só o comecinho, é disso para baixo. Disso é ladeira abaixo. A gente ainda vai cair muito, né? Então, economicamente vai ser complicado. Aí as pessoas sempre me falam, você está muito pessimista, Jorge, né? Aí eu gosto sempre de dizer, olha, na realidade, eu gostaria de ser, e estou me propondo a ser, um realista esperançoso. E essa definição não é minha, né? Se fosse minha, eu estava feliz da vida. Essa definição é do Ariano Suassuna. E o Ariano Suassuna dizia assim, o otimista é um tolo, é um bobo.
O pessimista é um chato. Então, eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, eu acho que a gente não pode fazer vista grossa para uma situação que vai ser difícil, né? Acho que tem muita coisa ruim ainda que vem pela frente, mas acho que a gente nunca, como humanidade, teve tantos recursos para resolvê-la, e fica agora a grande pergunta: o que nós vamos fazer? Excelente. Tem uma participação que disse Nafuco Mito. Também acho. Por isso que ele está com a gente na Interativa há tanto... Gente amiga. Oi? É gente amiga. Mas, cara, mas se um amigo não fala da gente, meu... Caraca! Mas, ó... Muito obrigado. O pessoal está falando que foi excelente. Excelente é o nosso público que nos prestigia, nos dá a oportunidade de fazer uma live como essa e nos acompanha. Obrigado a participação de todos. Quem não curtiu ainda lá na bio da Interativa, entra lá, curte a bio, inclusive do Instagram da Interativa, para cair lá no Telegram, que lá no Telegram a gente publica um monte de material. Jorge, tamo junto. Você sabe o quanto eu te admiro, né? E o quanto eu gosto de trabalhar com você. Legal, gente. Pessoal, muito obrigado aí, viu? É muito legal estar com amigos, batendo papo, fazendo essas reflexões. E obrigado pelo convite, Ricardo. Meus cachorrinhos. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Abraço. Tchau, Jorge. Um abraço.